mas eu quero aqui apresentar para você também a estação Vinde. É uma estação extraordinária, né? A estação Vinde, ela está no ar, e nós apresentamos para você a estação Vinde, tá bom? Vamos começar este panorama bíblico de 1 Tessalonicenses. Senhor, estamos na tua presença, muito obrigado por esta oportunidade. Toda honra, toda glória seja dada a ti, em o nome do Senhor Jesus. O panorama bíblico de 1 Tessalonicenses 2 e 3 vai ser referente ao estudo 10 da Escola Bíblica Dominical, que acontecerá no próximo domingo, né? Que tem como tema a integridade do pregador do Evangelho. Certo? A integridade do pregador do Evangelho. Eu aqui quero destacar algo interessantíssimo, algo extraordinário. Quem tem uma base sólida no Evangelho, quem tem a certeza, a convicção da sua salvação, quem conhece pelo menos um pouco a palavra de Deus, não se abala com as más notícias. Não estremece diante das más notícias. Ao contrário, quem tem uma base sólida no Evangelho se alegra. Se alegra. Por que se alegra? Porque a nossa redenção se aproxima. Era assim que a igreja primitiva via quando as perseguições vinham, quando os ataques vinham, quando as ameaças se faziam cada vez mais contundentes. E hoje eu compreendo, né? Por que a igreja primitiva ela tinha esperança, uma grande esperança em sua redenção, porque a sua base era sólida. Na contemporaneidade, hoje, neste dia, os escândalos são os piores possíveis. Os piores possíveis. As indignações, as decepções, elas são estratosféricas. Estratosféricas. Quanto às instituições religiosas, quanto muitos ministérios. E isto, muitos se escandalizam. E os que não têm estrutura, a sua fé é abalada. Ela pode desistir. Ela pode largar a sua cruz. Ela pode abrir a sua guarda e receber os ataques furiosos contra a sua mente, o seu coração, a sua alma, o seu espírito. E ela desfalece. A fé ela pode desfalecer diante das más notícias. Diante das más notícias. Agora vamos nos colocar na condição de Paulo, sabendo que existia um covil de uma série de problemas, um covil de pessoas que militavam contra o Evangelho e tinham o seu próprio Evangelho, o seu outro Evangelho, tinham suas outras doutrinas, tinham as suas filosofias, tinham os seus ideais, os seus interesses. E Paulo foca este povo, foca esta metrópole, uma grande metrópole, nos dias de Paulo, 50, 51, né? Depois de Cristo, né? Na Grécia, precisamente Tessalônica, a metrópole, e Paulo, o Espírito de Deus,
leva Paulo a este grande desafio. Um desafio extraordinário. Certo? Então, é um recado para os obreiros do reino de Deus. Este panorama bíblico. As exposições subsequentes da carta precisam ser enfocadas e compreendidas diante do pano de fundo histórico daquele tempo. Era um tempo difícil, era um tempo terrível, um tempo de muitos problemas, principalmente naquela região da Grécia. Certo? Tão certo como juntamente nesse caso também se destacam com nitidez concreta como válidas para cada época e situação. Então, cada época e situação passa por dificuldades extremas referentes à vida espiritual, referentes à pregação do Evangelho, referentes a uma vida com Deus, uma vida de compromisso. Certo? Uma vida de compromisso. Então, pois os 3 homens, de forma alguma, foram os únicos missionários que apareceram solitários nas cidades gregas como personagens jamais vistos, personagens jamais vistos. Eram simplesmente 3 entre centenas de pregadores, com os quais podiam ser muito facilmente confundidos. Imagine você ser enviado para uma região terrível, uma região em que o pecado aflora, em que a maldade está sendo praticada em cada esquina, em que as mentiras, elas fazem parte do cotidiano daquelas pessoas. Imagine você, quanto missionário, um homem de Deus, um pregador do Evangelho, estar indo em direção de um povo que está totalmente afastado, destituído de Deus. E estes 3 que são... a lição vai se referir, você vai ficar sabendo adiante. Ali naquela região, eles poderiam ser, eles eram considerados como outros personagens, como aqueles que porventura já estão lá, vendendo as suas ilusões, né? Como personagens jamais vistos. Eram simplesmente os 3 entre centenas de pregadores, muitos filósofos, muitos artistas, muitos mercenários, é bom dizermos, com os quais podiam ser facilmente confundidos. Facilmente confundidos. O próprio Jesus falou em Mateus 23,15 sobre a intensa atividade missionária dos fariseus. Jesus viveu isto na pele. Dos fariseus e escribas, certo? Que percorrem o mar e a terra para fazer o proselitismo, sobretudo no território grego, viajavam uma inestimável multidão de missionários das mais diferentes visões do mundo. Então, Tessalônica, na Grécia, a metrópole, era alvo de muitos missionários, de muitos aventureiros, certo? Muitos aventureiros, né? Pessoas com visões diversas do mundo, visões da vida, visões de credos, de religiões, de filosofias, certo? Cultos religiosos, incontáveis oradores itinerantes, terapeutas, curandeiros, milagreiros, artistas,
músicos e atores de toda espécie. De toda espécie. Imagine uma cidade com esta movimentação. Imagine uma metrópole com todas essas diversidades de pensamentos, de credos e etc., de finalidades. O que era comum em todos estes aqui, eu vou lhe dizer o que era comum em todos estes. Lucro fácil. Também o que era comum entre essas pessoas aqui, esses missionários, esses vendedores de ilusão, o que era comum entre eles? Bajulação. A época agitada estava repleta de buscas e indagações. Imagine uma multidão cheia de dúvida, cheia de indagação, cheia de perguntas, vacilante. São tantos os credos, são tantas as alternativas, são tantas as falácias, as narrativas, são tantas as ofertas fáceis, são tantas ilusões, e essas pessoas estão confusas. Elas vivem indagando umas às outras, e principalmente esses vendedores de ilusões. Seguramente muitos desses homens estavam cheios de honesta convicção de realmente serem capazes de trazer respostas a essas buscas e perguntas. Né? Ele até vai com uma boa intenção. Né? Ele diz, poxa, estou sabendo que nesta metrópole existe muitas pessoas que vivem em busca de respostas, de soluções, de alternativas, de saídas. Querem que as suas perguntas venham a ser respondidas. E estes vendedores de ilusões vão lá. Até mesmo, eles têm até alguns métodos que podem aliviar a dor de alguém. Podem amenizar a frustração de alguém por 1 dia, 2 dias, 3 dias, poucos dias, certo? Então, seguramente, um desses vendedores de ilusão, eles tinham algum tipo de propósito, né? Para respostas para as perguntas daquelas pessoas. Mas até mesmo eles, com demasiada facilidade, representam enganadores enganados. O que é um enganador enganado? É interessante esse termo. Que viviam e agitavam por desvairamento, né? Por desvairamento, viviam essa agitação, né? O que eu entendi com esta colocação aqui, enganadores enganados. O enganador enganado, ele acha que ele tem a solução. Ele acha que ele tem a saída. Ele acha que ele tem a resposta. E ele vai para a aventura. E quando ele chega lá, ele se confronta com a realidade. Então ele se torna um enganador enganado. Certo? Ele se confronta com a realidade. Ele vê que a realidade é outra. Né? Existiam até aqueles que iriam e iam com as boas intenções, mas ao chegar lá, a coisa era outra, a realidade era outra. Né? Os ouvintes, os telespectadores, os receptores da mensagem já estavam bitolados em uma mensagem em meias verdades. Em meias verdades. Eles já estavam bitolados com a mentira. E a mentira, quando ela se diz
por muitas vezes e repetidamente por várias pessoas, elas se tornam uma verdade. Uma verdade. Então, esses vendedores de ilusão, eles iam lá para Tessalônica, certo? Chegavam lá, se confrontavam, bem, o povo já está bitolado com esta proposta. Então vamos mudar a nossa ideia, a nossa forma. E com isso, a gente se encaixa nos padrões e a gente é aventureiro mesmo, a gente vai ganhar dinheiro, vamos ficar rico. A gente entrega uma mensagem qualquer lá, pega o dinheiro, vai embora. Segue o nosso caminho, segue o nosso rumo. Certo? Mas até mesmo eles, com demasiada facilidade, representavam enganadores enganados. Né? Quantas vezes esta atividade itinerante se tornava um pretexto para ganância? Um pretexto para ganância. Um pretexto para lucro fácil. Um pretexto para se dar bem. Né? Um pretexto para se dar bem. Com ardis, tentava-se tirar dinheiro dos trouxas. Dos trouxas. Queridos, é lamentável esta realidade naquela conjuntura lá de 50 a 51, né, depois de Cristo, em Tessalônica, na Grécia, na metrópole, uma triste realidade que aquele povo passava. Tessalônica, 250 mil habitantes, uma São Paulo dos nossos dias, com uma população, certo? E que todas essas verdades que são ditas nesta epístola, nesta passagem, em 1 Tessalonicenses de 2 a 3, é uma triste realidade que nós vivemos na contemporaneidade. É uma triste realidade. Agora, triste para quem não tem esperança. Triste para quem não conhece o Evangelho. Triste para quem não nasce de novo. Triste para quem não crer na sua redenção, no novo céu e na nova terra, que para quem não crê no nosso Salvador, Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Para esses, esta realidade vivida na contemporaneidade é triste demais. Porque encontramos em cada esquina esses aventureiros. Encontramos em cada esquina placas CNPJs dizendo que eles têm as respostas para as perguntas, para as suas indagações, para solucionar os seus problemas, para te tirar deste terrível sofrimento que você está passando, que você está enfrentando. É uma triste realidade para estes. Certo? Então, com ardis terríveis, diabólicos, tentavam se tirar dinheiro dos trouxas. Muitos trouxas. Lamentável. Até mesmo mais intenções de cunho sexual, impureza, deve ter se mesclado nesse contexto.
Quando não é diferente hoje em dia, as pessoas elas tendem estes convites que é para libertinagem. Tudo pode, tudo é possível. Deixa a vida me levar. Vamos lá. Eu já falei numa outra, na live inclusive que trata deste assunto, no conteúdo que trata deste assunto, eu falei assim, não, vem pra cá, vem aqui pro meu CNPJ, pra minha placa, pra minha instituição, recebe aqui uma orientação, mas não deixa de viver a tua vida lá no mundo, sem problema nenhum, de boa. De boa. Daí, desculpe-me a expressão, os trouxas caem na conversa. Caem na conversa, infelizmente. Certo? Esta era a proposta dos mercenários em Tessalônica. Porque vivia-se lá tudo que você possa imaginar. E a apelação sexual do sexo livre desses mercenários da fé, todos eles tinham este padrão em seus ensinamentos, em suas crenças, em suas filosofias, ideologias, propostas. Certo? A impureza devem ter se mesclado nesse contexto, e mesclou-se nesse contexto. Nós podemos ver em 2 Timóteo 3,6, você pode conferir depois esta verdade. Uma vida sem trabalho, vivida às custas de outros, todo tipo de aventuras de cunho duvidoso, ou pelo menos a honra, pelo menos, cadê? Cunho duvidoso, ou pelo menos a honra do homem famoso capaz de relatar seu sucesso aqui e acolá no mundo, reunindo grandes multidões em torno de si mesmo. Essas eram as reais molas propulsoras da vida de muitos viajantes que focavam, que estavam nesta conjuntura em Tessalônica, na Grécia. Né? Eles chegavam lá com seus currículos, com as suas histórias, vendiam as suas fantasias e contavam. E certamente essas pessoas, eles tinham uma lábia, né? E eles aplicavam esse método que até hoje é aplicado, né? Da bajulação. E as pessoas caíam nessa conversa fácil e com meia hora já estavam envolvidos, já estavam entregando tudo. Certo? Estes eram os viajantes que passavam por Tessalônica. O discurso bajulador que apelava para a vaidade dos ouvintes e tentava conquistar tanto a eles quanto a seu favor o seu bolso. Conquistava os ouvintes e os bolsos dos ouvintes. Representava um meio permanente para o sucesso desses mercenários da fé. Certo? Desses mercenários da fé. Olha que verdade, olha que palavra extraordinária para os nossos dias. Porque eu estou usando aqui o método que é o método da exegese bíblica. Exegese bíblica, certo? Que são os comentários, dissertações que têm por objetivo esclarecer e interpretar minuciosamente um texto. Aquilo que está nas entrelinhas. Você vai interpretando, você vai pesquisando, você vai esclarecendo e você vai abrindo os olhos dos seus ouvintes
com estas verdades extraordinárias da inerrante palavra de Deus. Desta carta fundamental para os nossos dias. Desta carta que não pode faltar o nosso acesso, em nós nos debruçarmos, em nós aprendermos, em nós esmiuçarmos, em nós tirarmos o suprassumo, em nós aplicarmos as nossas vidas. As cartas do apóstolo Paulo. Paulo, se você for estudar estas cartas, uma vírgula que o apóstolo aplicava nas suas cartas, a sua mente estava em Cristo. A sua mente estava em Cristo. A sua visão estava na missão do Mestre. Por que eu lhe digo isto? Porque por onde Paulo passou, ele aplicou aquilo que ele aprendeu com o Mestre e ele teve praticamente todas as retaliações que o próprio Cristo teve no seu ministério. E como Cristo, que foi martirizado, Paulo também. Não comparando, né? Nem... E até o apóstolo Paulo, né? Talvez... ao comparar ele totalmente com Cristo, ele esteja, né, se mexendo lá no túmulo. Nem pensar nesta possibilidade, né? Revirando lá no túmulo. Nem pensar nesta possibilidade. Mas ele aprendeu aos pés de Cristo, né? Ele aprendeu estas verdades. E ele aplicava estas verdades. Por exemplo, no ministério de Jesus, ele confrontava o sistema. Ele peitava o sistema. E ele era contundente. Ele chamava de hipócritas, raças de víboras, certo? Ele não devia nada a ninguém. E por isso ele era perseguido. Perseguido pelo sistema, pelos imperadores, representavam a política da época, e pelos religiosos. Por onde Paulo passou, ele enfrentou a perseguição, certo? Daqueles que eram os governantes e dos religiosos também. Enfrentou grandes dificuldades, certo? Então, Paulo, ele defende a sua integridade, a integridade do pregador do Evangelho. É isto que Paulo defende. Foi isto que o Senhor Jesus sempre defendeu, a sua integridade. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu tenho uma missão. Eu sou o Salvador. Certo? Eu sou o Salvador. Né? A sua integridade como missionário. O objetivo de Paulo foi entender a diferença da mensagem ou intenções de Paulo aos demais. Fazer a diferença na mensagem. Todos quantos passavam por Tessalônica se enquadravam com o sistema. Paulo, ele saiu da bolha. O apóstolo Paulo, ele saiu da bolha. Certo? Então, liderança e comunicação através das cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Isso que nós temos que entender. Em virtude de muitas informações, em virtude de tempestades de ideias, em virtude de vendedores de sonhos, em virtude de mercenários da fé, certo? Nós temos que entender a questão da liderança e a questão desta comunicação, de como se comunicar com o ouvinte, como se comunicar com os irmãos, com as igrejas,
no propósito de salvá-los, no propósito de evangelizá-los e ganhá-los para o cristianismo, para Cristo, e virem fazer parte da congregação dos santos, certo? Em um tempo semelhante ao vivido por Paulo na Grécia, nós também realmente vivendo estes reveses, certo? Ali, naquela conjuntura, né? Então Paulo, ele escreve esta carta. O cenário daquele momento lá era o território na Grécia o território realmente da Grécia, né? Toda a Grécia lá localizava Tessalônica, certo? Já foi dito aqui uma metrópole, 250 mil habitantes, etc. e tal. Uma multidão indo e vindo, circulando naquela metrópole, certo? Tudo que possamos imaginar era tratado ali, no comércio, com as pessoas, na interação entre estes povos, entre a sociedade, né? Então, e ali já foi dito que passavam muitos líderes religiosos, filósofos, oradores e etc e tal, né? Um enorme fluxo de pessoas, certo? Com alguma coisa para vender, né? Visando lucro, e certamente encontrariam quem comprasse as suas ideias, né? Então nós conhecemos nós conhecemos isso como vender gato por lebre, né? Vender gato por lebre. Muitos desses aventureiros, pregadores, mercenários, né, vendiam as suas meias-verdades lá para as multidões, para os povos, né? E Paulo já fala sobre este outro evangelho, sobre heresia, já passou por outros problemas com relação à heresia. Então, ali em Tessalônica, era um palco perfeito para o charlatanismo. O charlatanismo, né? Discursos bajuladores, apela para a vaidade das pessoas, o ego dos ouvintes, certo? Coisas que as pessoas querem ouvir e praticar livremente. É o que eu falei anteriormente. Vem para cá, fica de boa, eu te dou aqui, eu te falo meias verdades, amacia o teu ego, tu vai lá e vive a tua vida. Tá, e quando tu te frustrares lá, volta aqui de novo, né? Deixa a ponta e eu amacio o teu ego e tu voltas de novo para a tua vida. Então, isso aí é dar murro em ponta de faca. Isto aí é marcar passo sem sair do lugar. E com um perigo iminente. No final de tudo, perder a sua salvação. Perder a sua salvação. Né? O método usado naquela conjuntura que funcionava muito bem, a bajulação, né? E até hoje, muitos gostam de ter os seus egos massageados por bajuladores, certo? Então, nós vemos um objetivo aqui que é chamar e ganhar atenção e depois arrancar tudo. Este era o método utilizado por esses aventureiros que viviam ali em Tessalônica, passavam por Tessalônica. E principalmente arrancar o dinheiro daquelas pessoas,
certo? Em nossos dias são as arapucas, conhecemos como arapucas, né? Puxadinhos e muitos lugares tem os puxadinhos. Tem os puxadinhos que parecem ser simples, aparência de simplicidade, mas também tem as grandes estruturas, os templos luxuosos, certo? Que a proposta é a mesma. A proposta é a mesma, certo? Então, isso criava um clima de desconfiança generalizada entre esta multidão. Muitos caíam facilmente nessa proposta dos mercenários, certo? Mas muitos não caíam nessa história. Ficavam já, não são tantos que estão falando uma série de coisas. Eu ouço que resolve e não resolve, então prefiro me omitir, prefiro ficar distante. E certamente existem pessoas assim, né? Que são gatos escaldados, né? né? Gatos escaldados, né? Então, o ceticismo era grande entre muitos. Temos que então muitos chegavam, eles temiam e tinham receio daqueles que chegavam com uma nova mensagem, né? Uma nova mensagem, uma nova ideia, uma nova proposta, né? Eram olhados como suspeitos, aqueles que chegavam com uma outra proposta, né? E a pergunta que não quer calar é: qual o novo produto que estes que estão chegando agora? Eu já posso até inclusive me referir a Paulo, né? Quando chegou em Tessalônica. Qual o novo produto? Qual a enganação? Quais as meias-verdades que ele vem trazer para todos nós, né? Nesse cenário de pura desconfiança, como Paulo, neste cenário vivido de pura desconfiança ali, como Paulo iria ser ouvido? Como Paulo iria proceder? Qual o método que ele aplicaria? Pois ele visava almas, vidas preciosas, pessoas que estavam caminhando a passos largos, sem Deus, sem paz e sem salvação, para a eternidade, para o inferno, para o sofrimento eterno. E isto consume Paulo, isto preocupa Paulo, o amor pelas almas. O amor pelas almas preocupa muito Paulo. Então, como Paulo seria ouvido? No início, com desconfiança. Houveram aqueles que desconfiaram, com certeza, certamente. E foi perseguido, muitas perguntas, muitas indagações. Ele se justifica com a verdade. Essa que é a virada de chave de Paulo em Tessalônica. Certo? Ele se justifica com a pura verdade. Qual a sua motivação? Né? Qual a sua motivação? Quando ele se justifica com a verdade, ele corta o mal pela raiz. Ele corta o mal pela raiz. Certo? Então, neste mundo, que é um palco de milhões de vozes também, certo? Que nós vivemos na contemporaneidade, de influenciadores, de especialistas, de charlatões, de mercenários, todos disputando a atenção, todos disputando a audiência, todos disputando um like, uma curtida,
um compartilhamento, certo? No meio desta confusão, surge uma pergunta: como identificar uma mensagem autêntica e verdadeira? Como nós podemos identificar esta mensagem íntegra e verdadeira das outras que se querem aplausos, aprovações e o dinheiro do povo? Como é que nós conseguimos identificar isto? E como era que aquele povo iria identificar também que a mensagem de Paulo era genuína? Né? Integridade, verdade, transparência e uma excelente comunicação com aquelas pessoas. A aproximação, o trato, o cuidado, falei já, né? A transparência deste pregador, né? A integridade do pregador do evangelho, certo? A integridade, né? A questão do estudo deste caso lá em Tessalônica, de um documento, né, escrito há quase 2000 anos atrás, esta carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, certo? Né? Lá na década de 50, 51 depois de Cristo, né? Esta epístola que nós estamos analisando, a epístola de Paulo, certo? Então, Paulo, ele realmente se apresenta. Ele não faz questão de puxar o seu currículo e dizer o que ele fez, o que deixou de fazer. Né? Ele fala das suas verdadeiras intenções ali em Tessalônica. Né? Ele se justifica desta forma, certo? A sua motivação. Qual é a sua motivação? Pois a nossa exortação não precede de engano, nem de impureza e nem se baseia em dolo. Esta é a palavra de Paulo. Aquelas pessoas ali que o questionaram, certo? Então ele esclarece totalmente e responde à pergunta daquelas pessoas. Ele já começa a fazer diferente daqueles que habitualmente estavam ali enganando os outros. E ele diz também que ele não busca aplausos. Ele não está nem um pouco preocupado com aplausos. Certo? Pelo contrário, visto que fomos, 1 Tessalonicenses 2,4, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, isso que interessa, aprovados por Deus, enviados por Deus, a ponto de nos confiar ele o Evangelho. Assim falamos, não para que engrandecemos a homens, e sim a Deus, que aprova o nosso coração. Uma estrutura firme, uma base firme, certo? A convicção do seu chamado, a convicção do seu chamado, certo? A pregação de Paulo não foi de lisonjas, de adulações, visando agradar os ouvintes. Negativo. Certo? E sua preocupação primária era a aprovação de Deus. Isso que era a preocupação de Paulo. E deve ser a nossa preocupação quanto pregadores do Evangelho. Uma verdade que nós temos que entender quanto pregadores do Evangelho é que o mundo, ele não quer ser confrontado. As pessoas, elas não querem ser confrontadas. O ser humano, ele não quer ser mudado. Aquele que está neste procedimento, né, como aqueles que viviam em Tessalônica, lá sendo enganados com as meias verdades, eles não querem mudar.
Eles rejeitam a mudança. Eles rejeitam a mensagem da cruz. Eles rejeitam o evangelho. Eles rejeitam os padrões divinos. Não querem mudar. Certo? As pessoas, elas querem ser aceitas e querem estar satisfeitas, né? Vem pra cá, eu te aceito, tu vives a vida que tu quiseres viver e seguimos satisfeitos, né? A satisfação, atender a satisfação, certo? E estes que falam estas minhas verdades dizem muitas das vezes que as pessoas elas estão prontas, elas são fortes. O mundo hoje faz uma campanha forte tentando convencer a todos que o pecado não existe e que o ser humano é bom por natureza. Né? Não. O que tu estás praticando não é tão grave. Não é tão grave. O teu pecado, a tua transgressão, a tua iniquidade, tu é uma pessoa boa. Não te preocupa com isso. Certo? O importante é que tu és uma pessoa boa. Tu és solidário. Tu não pisa no pé de ninguém. Tu não compra briga. Né? Então, as transgressões que tu estiveres praticando, tranquilo, de boa. Né? Então, mas Jesus nos enviou ao mundo para dizer que está tudo bem, para dizer que está tudo bem com o mundo, né? Jesus não nos enviou ao mundo para nós dizermos que está tudo bem com o mundo. Não está tudo bem com o mundo, não. Certo? Enviou-nos para dar-lhes um ultimato. Um ultimato de arrependimento. Certo? Um ultimato de arrependimento. Né? Então ali Paulo e nós também não interessa usarmos de linguagem de bajulação e deixar de dizer a verdade e usar palavras agradáveis. Não, negativo, certo? Com o objetivo de obter, né, alguma vantagem pessoal dos ouvintes, dos seguidores, dos telespectadores, dos membros, certo? O pecador sem Cristo não precisa ser bajulado, mas ouvir a verdade em amor. Em amor. Tudo aquilo que foi aplicado em Tessalônica, naquela igreja, todas as mensagens, esta epístola que foi escrita aos primeiros, a epístola de 1 Tessalonicenses, ela foi escrita por amor. Esta missão assumida por Paulo foi por amor. Foi por grande amor. Um amor que lhe consumia. Certo? Não é possível de maneira nenhuma agradar a Deus e aos homens ao mesmo tempo. Não é possível. Não é possível também as pessoas acenderem uma vela, isso é uma linguagem popular, acenderem uma vela para o inimigo e uma vela para Deus. Né? Nunca, jamais agradaremos dois senhores. Certo? Ou vai agradar um e aborrecer o outro. De alguma forma. Entendeu? Então, Paulo não buscou lucro, nós podemos encontrar esta verdade em 1 Tessalonicenses 2,5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Certo? Mas isto também não é o suficiente. Nós dizemos, não, Deus é testemunho. Eu sou uma pessoa íntegra. Eu sou uma pessoa
que eu estou aqui para realmente ajudar com amor, com integridade. Não. É preciso provar esta integridade. E Paulo fazia questão de provar a sua integridade em todos os aspectos. Em todos os aspectos. A sua missão quanto pregador do evangelho, ganhador de alma, a sua missão quanto missionário, certo? Que vivia e se mantia dos seus próprios, do seu próprio trabalho, certo? Isto também nós iremos encontrar estas verdades aqui, certo? Mas antes disto, Paulo ele tratou aquela igreja, né? Aquele povo ali com muito amor, como eu falei anteriormente. E ele menciona aqui em 1 Tessalonicenses 2,7, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a vossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual uma ama que acaricia os próprios filhos. Certo? Ele provava essas verdades. Provava pela preocupação, pelo cuidado, pela demonstração, pelas palavras e, acima de tudo, pelas verdades que eram ditas e aplicadas. E estas verdades, esta palavra, elas tinham resultado na vida daquelas pessoas. Elas tiveram resultados ali naquela comunidade, né? Tiveram resultados que nos parece ser um resultado por exemplo, ele ensinou, ele pregou, ele falou e vieram grandes perseguições, vieram grandes afrontas, né? Daí você me pergunta, poxa, que resultado eles tiveram se eles foram perseguidos? Na base da fé. É o que eu falei bem no início, né? Quando nós temos uma base, quando nós temos uma estrutura, quando o evangelho de fato, ele entra na vida da pessoa, daquele que nasce de novo, podem vir as más notícias, podem vir os escândalos, podem vir o que vierem, a sua fé jamais será abalada. E ele, inclusive, se alegra, porque ele sabe que a sua redenção se aproxima. Ele sabe que a palavra está se cumprindo. Ele sabe que esta verdade que ele viu, ele leu, ele aprendeu, e disse, olha só, né? Não se preocupem com as tribulações, com as perseguições. Nós somos peregrinos na terra, nós estamos de passagem por aqui. Isso aqui não nos pertence. O mundo jaz no maligno, né? E aquele que tem esperança, a sua esperança ela é cada vez mais fortificada em Cristo Jesus. E ele provava como uma mãe, certo? Ele provou a sua integridade como um trabalhador honesto que vivia do seu salário, né? Inclusive aplicava em muitas obras dos seus próprios ganhos, né? Algumas igrejas que investiam no seu ministério, ele pegava esses recursos e aplicava em outras missões, em outras aberturas de missões, de obras. Certo? Isso é extraordinário, né? Ele também, ele menciona aqui, olha aqui, bem, referente a ele ser, como a lição fala, que ele é um missionário, né? Que é fazedor de tendas, né? Fazedor de tendas. Essa é uma linguagem utilizada hoje em dia para quem trabalha desta forma. Vai para o campo missionário com seus recursos, com a sua força, com o seu vigor, com o seu empenho, né? Tem o seu trabalho, mas está lá, envolvido, pregando o evangelho. E muitas das vezes tira do seu recurso para investir na obra, no evangelho. Certo? Então, em 1 Tessalonicenses 2,9 diz, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor
e fadiga, e de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos declaramos o Evangelho de Deus. Né? Aqui ele mostra a sua integridade quanto fazendo totalmente diferente daquilo que muitos faziam ali em Tessalônica. Aqui que é a virada de chave. Né? Chegar na localidade, aqueles que estão habituados no vício de serem mercenários da fé, o missionário, o pastor, o pregador, né? O pregador, ele chega lá, ele mostra a sua integridade como pregador do evangelho, né? Vai lá, ó, abre a obra, né? O seu suor, o seu empenho, a sua força, o seu vigor, constrói, organiza, as multidões virão, certo? A exemplo da igreja primitiva, ela caia na graça de muitos ali, por quê? Porque eles faziam totalmente diferente daquilo que o sistema estava acostumado a fazer. Eles repartiam entre eles não faltava alimento, não faltava casa, não faltava roupa, não faltava absolutamente nada para ninguém. Né? Alguns tentam utilizar um outro nome para isso, para essa comunhão entre os irmãos, mas isso aí tem um nome. Isso é o cristianismo. É o cristianismo. Isso não tem outro nome, não. Não tem outro nome de serem em comum, de serem, né, lá, né, viverem nesta sociedade, né, compartilhando tudo. Isso está totalmente fora. Nem se pensava nessas ideologias nessa época. Nem se imaginava nessas ideias diabólicas nessa época. Né? Desse tipo de comunhão, desse tipo de repartir as coisas, né? Nesse lado social. Né? Não, lá era o cristianismo. Cristianismo. Viveu o verdadeiro amor. Amor. Ali era amor aplicado na igreja primitiva. Né? Então, nós prosseguiremos aqui. Aqui ele demonstra a sua fidelidade, a sua integridade enquanto trabalhador do Evangelho, os lucros, o seu trabalho. Né? Ele também ele fala como um pai, né? Em 1 Tessalonicenses 2,11, e sabeis ainda de que maneira, e sabeis ainda de que maneira como o pai cuida a seus filhos, assim fomos a cada um de vós. A cada um de vós. Sendo como o pai. Qual filho não precisa de encorajamento? Consolo? É importante tarefa pastoral, assemelhando-se ao cuidado de um pai. Ao cuidado de um pai. Admoestar significa confrontar e, se necessário, repreender. Não são bajulações isso. Isso não é bajulação. Né? Isso não é bajulação. Isso não é passar a mão na cabeça. Né? Não fica aqui. Cometeu uma série de coisas. Não te preocupa, vem pra cá, de boa. Certo? Né? Repreensão. O papel do pai não se limita a agradar, mas a preparar para a vida. Para a vida. E esses foram os frutos que deram lá em Tessalônica. Paulo demonstrou, pregou, né? Ele confrontou, ele realmente ensinou aquele povo. Eles foram prontos, eles ficaram prontos. Uma base extraordinária, a igreja de Tessalonicenses. O papel do pai não é de limitar a agradar, mas a preparar para a vida. Isto, às vezes, requer expedientes mais duros e firmes. Mais duros e firmes. Chegou, falou a verdade. Chegou, foi contundente. Foi contundente.
certo? Então, e como é que ele demonstra também àquele povo o seu amor, o seu carinho, a sua atenção? Ele envia Timóteo. Ele precisa de Timóteo com ele, mas qual pai que ao ver que os seus filhos estão precisando de um auxílio, de um apoio, de um acalento, de um abraço, de uma oração, fica quieto? Estando impossibilitado de ir até Tessalônica, Paulo envia um homem, um missionário preparado para levar alimento, reforço àquela comunidade. Aquela comunidade. Né? 1 Tessalonicenses 3:2. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confiar-vos, confirmar-vos e exortar-vos. Enviou Timóteo. Né? E Paulo, ele fala sobre as tribulações da igreja. Ele fala. Ele diz o seguinte, que não, nós teremos aflição. No mundo nós teremos aflições. Aqui não, as coisas não são tão fáceis, tão... Muitos dizem que parem de sofrer. Vem para cá que você vai parar de sofrer. Mas no mundo teremos aflições. Daí eu volto no que eu falei lá no início. Quando a pessoa ela tem a sua fé estruturada no Evangelho, na palavra de Deus, ela conhece ao Deus que ela serve, ela tem esperança no porvir, ela tem confiança na sua redenção, ela tem fé, ela crê no Senhor Jesus Cristo. Essas más notícias, essas tribulações, essas crises que surgem, não abala a fé da pessoa. Ela não pensa em desistir. Jamais ela pensará em desistir. Ela se alegra. Ela se alegra. Sabe por quê? Porque a palavra está se cumprindo. Isso aí são profecias que se cumprem nos últimos dias. O amor de muitos esfriarão. Apostasia. Apostasia será gigantesca. Gigantesca apostasia. Muitos apostatarão da fé. Certo? Então Paulo fala sobre essa tribulação. 1 Tessalonicenses 3:3. A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. É a nossa passagem. Nós somos peregrinos, certo? Se uma pessoa sabe que algo desagradável faz parte do seu destino, o que é que ela vai fazer? Ela vai reagir. Ela vai reagir, certo? Somos traumatizados em relação ao sofrimento? Não. Cultura secular e materialista e buscar nossa fidelidade e prazer aqui? Negativo. Jamais. Os cristãos inevitavelmente sofrerão por causa da sua fé. Se é crente, não aprovará a forma, os métodos, os padrões, certo? Do mundo. Não. Você conhece a verdade? Você nasceu de novo? Você segue verdadeiramente a Cristo? Você não vai, de maneira nenhuma, seguir os padrões do sistema. Jamais. Jamais vai seguir os padrões do sistema. Isso lhe custará algo. Tenha certeza. Não deseje nem espere aplausos e prestígio do mundo. Como disse Spurgeon. Você espera ser honrado por um mundo que crucificou o seu Senhor? Jamais. O sistema que crucificou ao Senhor Jesus, ele não vai nos honrar. Ele não vai nos aplaudir. Certo? Eles podem nos aturar por algum tempo, né? Eles suportam. Eles não conseguem se revelar de primeira, né? Eles vão lá, tentando equilibrar as coisas, né? Mas eles
A gente não pode esperar absolutamente nada deles. Certo? E no final Paulo faz a sua belíssima oração ao Senhor em 1 Tessalonicenses 3,12. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então o amor entre os irmãos, o amor que estão na comunidade, o amor que não estão na comunidade, com as almas, com os perdidos, com os pecadores, e o amor inclusive com esses transgressores. Esses transgressores, certo? Esses filósofos, estes hereges, estes mercenários, né? Nós temos que amá-los, orar por ele e entregá-los nas mãos de Deus. E Deus está no controle de todas as coisas. O seu pagamento virá. Ele virá como justo juiz. Certo? Não tenham dúvidas quanto a isso. Chegamos no final desta programação. Este foi um trabalho extraordinário hoje, em nome do Senhor Jesus. E agradecemos a sua participação, a sua audiência. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Ser com cada telespectador, com cada ouvinte, com cada pessoa que terá acesso a este conteúdo, Pai. Muito obrigado por tudo. Em o nome do Senhor Jesus, eu te peço essas bênçãos e te agradeço hoje para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Participe através do WhatsApp. Que Deus abençoe a sua vida, ao Deus eterno, imortal e invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém.